E a gente chega agora à dica de número 3. E a dica número 3 é bem interessante. Mota, a dica número 3 trata de quê? Ela trata de serviços públicos. Mais precisamente sobre os princípios do serviço público. E de maneira ainda mais direta sobre o chamado serviço adequado, que é de onde a gente vai extrair esses princípios. Então, deixa eu colocar aqui. Dica 3. Ponto. Princípios do serviço público. De maneira mais direta, né, a gente vai falar do chamado serviço adequado. Mota, I can understand, eu não entendi nada. Serviço adequado, serviço público, princípios. Na verdade é o seguinte, quando a gente começa a estudar a parte de serviços públicos, obviamente a gente precisa lembrar que existem aspectos doutrinários que têm que ser conhecidos, aspectos legais, mas antes de tudo, a gente tem que lembrar que é lá na Constituição Federal que existe a previsão sobre a necessidade de prestação de serviço público. Lá no artigo 175 da Constituição Federal 175, há a previsão de que incumbe ao poder público, na forma da lei, a prestação de serviço público, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação. Então veja, o serviço público tem que ser prestado, visando o atendimento da coletividade, as conveniências, obviamente, do Estado. Então, a gente vai perceber que há uma necessidade de prestação de serviço e que incumbe ao poder público, na forma da lei, a prestação desse serviço. Só que esse serviço público é prestado de forma direta pelo próprio Estado ou mesmo sob forma de delegação. A própria Constituição, no caput do 175, diz que isso se dará na forma da lei. Mota, existe lei que trata de serviço público? Existe. Por exemplo, a Lei 8987 de 95. Essa lei, ela trata de concessões, permissões de serviço público. Embora ela fale muito mais claro sobre concessão, lá no finalzinho ela fala também sobre permissão. Essa lei, 8987 de 95, ela traz aspectos importantes, como direitos dos usuários, a noção do serviço adequado, ela define concessão, permissão, fala inclusive de aspectos relacionados à licitação inerente a esse tipo de concessão, dentre outros detalhes. Pois bem, a gente estava lá no 175 da Constituição, onde há a previsão sobre essa necessidade de prestação de serviço. O parágrafo único desse artigo 175, ele diz que essa lei disporá sobre vários aspectos. Um deles, a obrigação de manter isso aqui, ó, o serviço adequado. E ali, na própria Lei 8987 de 95, quando há previsão sobre o chamado serviço adequado, no artigo 6º, ele acaba trazendo princípios aplicáveis ao serviço público. Portanto, volto a dizer, lá no início, a nossa referência, vou até colocar aqui, artigo 175 da Constituição, isso aqui é só uma introdução, porque a dica é especificamente sobre o serviço adequado, mas já deixo aí, né, vamos colocar como tarefa de casa, artigo 175 da Constituição Federal. Ele fala sobre a necessidade de prestação de serviço público, sobre essa incumbência estatal por meio do poder público de prestar diretamente ou sob regime de concessão, permissão. Claro, existe uma lei dispondo sobre isso. E essa lei 8987 de 95, ela também trata, nesse caso no seu artigo 6º, sobre o chamado serviço adequado. Então vamos colocar aqui, lei 8987 de 95. Ô Mota, beleza, lei 8987 de 95. Você vai falar especificamente sobre princípios aplicáveis? Exatamente, a noção de serviço adequado. A pergunta que faço é, vamos lá, vou puxar aqui, artigo 6º dessa lei. A gente tem lá essa noção de serviço adequado. Eu te pergunto, o que é um serviço adequado? O que é um serviço público adequado? Ah, Mota, serviço público adequado, sei lá, é o serviço que atende às necessidades. É um serviço, sei lá, que facilita para a coletividade. É um serviço que funcione. É um serviço eficiente. Sei lá, Mota, eu acho que é essas coisas ali que eu estou falando.
Tá, mas e para efeito de prova? Como é que a lei define serviço adequado? Vamos lá no nosso material? Olha o que prega o artigo 6º da Lei 8987 de 95. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato, óbvio, né? Parágrafo 1º, pega essa. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade de tarifas. Veja, quando ele traz aqui a noção de serviço adequado, sabe o que aparece aqui? Aparecem os princípios aplicáveis aos serviços públicos. Aparece o princípio, você viu ali, da continuidade, que a doutrina também chama de princípio da permanência. Apareceu ali o princípio da generalidade, o princípio da modicidade, o princípio da segurança. Então, dentro dessa noção de serviço adequado, a gente tem diversos princípios aplicáveis. E já adianto, eu trouxe essa dica porque a FGV gosta disso. A pergunta é, que princípios são esses para que o serviço seja adequado? Vamos listar aqui. Nós podemos citar a segurança, veja, a segurança. Podemos citar também a permanência, que nada mais é do que a continuidade. Está aqui a continuidade. Cita-se também ali a modicidade de tarifas, a modicidade de tarifas. Cito aqui também a generalidade, a regularidade, ainda a atualidade, a cortesia e a eficiência. Caraca, Mota, princípio pra caramba. Exatamente, princípio pra caramba. Veja que aqui a gente tem uns 8 princípios, percebeu? Ó, vou colocar aqui no finalzinho, cortesia e eficiência. Olha o que a gente tem. Segurança, permanência ou continuidade, modicidade, generalidade, regularidade, atualidade, cortesia e eficiência. Caraca, Mota, é muita coisa para lembrar. Fica tranquilo. Se você juntar as iniciais aqui, você não vai ter dificuldade para lembrar. Pronto. Princípios adequados, princípios do serviço público para que o serviço seja adequado. Na hora da prova, ó, segurança, permanência ou continuidade, modicidade, generalidade, regularidade, atualidade, cortesia e eficiência. Na hora da prova, é só lembrar do super policial militar, Grace. Se você lembrar do super policial militar, Grace, você não esquece mais os princípios do serviço público, os princípios que caracterizam um serviço adequado. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? Vamos lá. Primeiro aqui, segurança. A segurança está relacionada a quê? A segurança está relacionada à prevenção de riscos na atividade. Sabe quando a gente entra no ônibus e está escrito, tem lá um adesivo assim, fale ao motorista somente o indispensável. Por que fale ao motorista somente o indispensável? O motorista não pode conversar com ninguém? Não, é só o indispensável. Por quê? Porque se ele se distrair, ele pode causar um acidente. Por que quando a gente está no trem, o trem só parte com as portas fechadas? Pelo menos na teoria, né? Por que o trem só pode partir com as portas fechadas? Porque o trem com a porta aberta, imagina, o passageiro pode cair nos trilhos, cair na linha do trem, se machucar, pode morrer por causa disso. Então, isso é o que? Segurança. A segurança está relacionada a essa prevenção dos riscos. O serviço tem que ser seguro. Como é que o trem vai andar de porta aberta? Como é que o ônibus vai andar com a porta aberta? Ficar ali distraindo o motorista pode gerar acidente. Então, a noção de segurança passa exatamente por isso. Isso é segurança, está relacionado aos riscos inerentes à atividade. Tem aqui ainda o princípio da permanência ou continuidade. Mota, permanência ou continuidade? Exatamente. Continuidade significa o quê? Que o serviço público não pode ser interrompido deliberadamente. A administração não pode, aquele que está prestando o serviço, ele não pode deliberadamente interromper, sob pena de colapso na atividade, a prestação daquele serviço. Por isso que o serviço deve ser prestado de forma o quê? Contínua. Só um detalhe. O serviço tem que ser contínuo? Tem.
Uma interrupção deliberada viola o princípio da continuidade? Claro que sim. O serviço de energia elétrica, por exemplo, ele tem que ser prestado de maneira constante, né? Ou melhor, de maneira contínua, exatamente para que você não prejudique a coletividade, para que não colapse tudo. Transporte público tem que ser prestado com continuidade, é um serviço permanente. Todo dia, o dia inteiro, as pessoas precisam de transporte público e por aí vai. Só uma coisa, não pense que toda e qualquer interrupção vai caracterizar, então, violação ao princípio da continuidade. Não é bem assim. Aliás, pega aí por gentileza o teu material, você vai perceber que no parágrafo 3º está escrito assim: não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando, primeiro, motivada por razões de ordem técnica ou segurança das instalações. E segundo, por inadimplemento do usuário, considerado interesse da coletividade. Ou seja, o parágrafo 3º, ele traz duas situações onde, mesmo o serviço sendo interrompido, isso não vai caracterizar violação ao princípio da continuidade, porque são situações justificadas. Veja só, primeiro, motivada por razões de ordem técnica ou segurança das instalações. Você reparou que no parágrafo 3º, antes do inciso 1º, ele disse emergência ou após prévio aviso? Imagine que seja uma questão técnica. Imagine, por exemplo, que tem que haver alguma manutenção. E essa manutenção foi avisada anteriormente. Houve o prévio aviso. Você abriu sua caixinha de correio e tinha lá um papelzinho dizendo: haverá interrupção no fornecimento de energia elétrica na data tal, no horário tal, até o horário tal, em razão de manutenção. É uma necessidade. Tem que ser feita porque aquilo pode gerar um problema no transformador. Aquilo tem que ser feito. Houve o prévio aviso? Houve. Foi motivada por razões técnicas? Sim. Ou de segurança das instalações? Sim. Então essa interrupção não vai caracterizar a violação ao princípio da continuidade. A outra situação está no inciso 2º. Por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Se o cara não paga o serviço de energia elétrica, por exemplo, está sujeito à interrupção? Está. Se o cara não paga a prestação do serviço e não pagou água, não pagou luz, tal, não está sujeito, em razão do inadimplemento, a essa descontinuidade do serviço. E está sujeito ao corte. Só que repare que ele diz aqui, considerado o interesse da coletividade. O que significa o considerado interesse da coletividade? Sabe o que isso significa? Considerado interesse da coletividade? Imagine, por exemplo, que a companhia de trens não tenha honrado o compromisso junto à companhia de energia. Então não pagou a conta, não está em dia, tem várias contas em atraso, né? Aquele valor não está sendo pago. Aí a companhia de energia resolve interromper o fornecimento de energia para aquela empresa que presta serviço de trens. Vem cá, prejudicado vai ser só a empresa? Claro que não, a coletividade inteira. Então devem buscar o quê? Uma outra forma de resolver aquela situação sem que prejudique a coletividade. Aliás, é tão importante essa noção de coletividade que foi incluído em 2020 o parágrafo 4º aí no artigo 6º, dizendo que a interrupção do serviço, nessa hipótese que a gente acabou de comentar, ela não pode se iniciar na sexta, no sábado, no domingo, feriado ou dia anterior a feriado. Cá entre nós, é sexta, sábado, domingo, feriado ou dia anterior a feriado, aí não dá, né? Aí é maldade, muita maldade no coração. Então, exatamente para que isso não aconteça, né, o parágrafo 4º acabou vetando aqui, para essa maldade não se concretizar. Faz isso durante a semana, né? Que não seja uma véspera de feriado, que não seja um feriado, não seja nem sexta, sábado ou domingo. Então, ele impõe essa condição aqui. Beleza? Outro, modicidade de tarifas. Mota, modicidade de tarifa o que é modicidade de tarifa? As tarifas devem ser módicas, baratas, acessíveis à população. Imagina, por exemplo, uma passagem de ônibus custar um absurdo. E aquele que precisa tomar um ônibus todo dia para ir trabalhar e para voltar do trabalho, vai ter problema. Imagina, o cara vai gastar metade do salário dele, mas o cara vai receber auxílio, daqui a pouco quem quebra é o empregador, porque a passagem é um absurdo. Então, modicidade de tarifa é isso. As tarifas pagas pelos usuários devem ser tarifas acessíveis, tarifas baratas, que caibam, obviamente, no bolso e, claro, sejam compatíveis com o serviço prestado. Generalidade. O que é generalidade? A noção de generalidade, ela passa por dois vieses. Primeiro, se aproxima muito da universalidade, ou seja, alcançar o máximo possível de pessoas.
E ainda passa pela noção de isonomia também. Se aproxima muito da noção de isonomia. Porque o serviço tem que alcançar o máximo possível de pessoas, mas claro, de forma indistinta. Não pode acontecer assim. Você mora onde? Copacabana. Ah, se precisar, então no máximo 24 horas a gente está lá. E você, Ipanema? Opa, se precisar, então em 24 horas no máximo a gente está lá. E você, na Barra da Tijuca? Nossa, se precisar, em 24 horas no máximo a gente está lá. E você, ah, eu moro em Queimados, na Baixada Fluminense. Você mora em Queimados? Nossa, se você precisar da gente em 24 anos úteis, a gente vai lá. Não pode. Não pode. Por que na Baixada é diferente da Zona Sul, por exemplo? Não pode. Ah, uma zona sul, assim, a Zona Oeste, bairros mais abastados, mas em outros locais, fica mais complicado. Pô, peraí, o serviço tem que alcançar o máximo possível de pessoas e de forma indistinta. Por isso, a generalidade dialoga tanto com a universalidade quanto com a isonomia. A gente tem aqui ainda a regularidade. Cuidado para não confundir regularidade com continuidade. Continuidade é o serviço não ser interrompido de maneira deliberada, de maneira inopinada. O serviço tem que ser prestado de forma contínua. Regularidade está ligado a outro viés, é a questão da frequência na prestação. Por exemplo, intervalo de tempo. Sabe quando você está na estação do metrô, aí olha lá, de 5 em 5 minutos o metrô passa, aí passa o metrô agora, aí o que deveria passar em 5 minutos passa em 20, o outro que deveria passar em 5 minutos passa em 1h40, cadê a regularidade? Quando a gente chega de manhã no ponto final de um ônibus, por exemplo, e aí o ônibus está lá, 7 horas da manhã, deveria sair um ônibus dali. 7h30 você está no ponto, não tem nenhum ônibus. Cadê a regularidade? Você pergunta para o fiscal, tá rodando aí? Pô, tá rodando aí, tá rodando aí a continuidade. Eu quero saber, cadê a observância do horário? Os trens, os intervalos estão irregulares. Quando é uma excepcionalidade, tudo bem, mas não pode ser regra, né? Não pode ser regra. Tem que obedecer à regularidade. Atualidade. O que é atualidade? Atualidade está relacionado à conservação, à expansão, à melhoria. Isso tudo está ligado à noção de atualidade. Aliás, pega aí seu material, que no parágrafo 2º tem uma previsão interessante sobre a atualidade. Olha o que ele diz aqui. A atualidade compreende modernidade de técnicas, equipamento, instalações e sua conservação, bem como melhoria e expansão do serviço. Então a atualidade é isso, é você adotar técnicas modernas, manter a conservação. Imagina, ônibus que fica andando com pneus carecas, os bancos tudo arrebentado, o ônibus velho pra caramba, janela caindo, não pode. Tem que manter o nível de conservação, melhoria. Isso é o quê? A atualidade. Ainda, cortesia. O que é cortesia? Cortesia é urbanidade, é o respeito ao usuário. Pô, Mota, como assim? Você já viu velhinho, velhinha, no ponto de ônibus, faz sinal e o motorista passa direto? Já viu? Já aconteceu comigo de estar no ponto de ônibus, uma senhorinha, uma idosa velhinha, fala assim, menino, você pode fazer sinal, por favor? O que aconteceu, senhora? Eu fiz sinal, 2 ônibus já passaram direto. Ela estava sozinha no ponto, claro, né? É gratuidade. Como ele é gratuidade, o motorista de ônibus passou direto. Covardia, tadinha da vovó, né? Aí a gente que não é idoso faz sinal, o ônibus para, a gente vai lá, ajuda a pessoa e a pessoa sobe. Não pode, tem que ter cortesia, urbanidade, respeito e educação com o usuário. E eficiência, bom, eficiência está ligada à qualidade na prestação, né? Eficiência é a maneira como o serviço é prestado. Aqui está ligado à noção de qualidade na prestação. Aliás, é quase que uma complementação de muitas coisas que a gente falou aqui. O serviço, para ser adequado, Mota, tem que ter quantos desses? Quantos? Tem que ter todos, né? Tem que ter tudo isso. Ou seja, nenhum serviço é adequado, porque nenhum serviço tem isso tudo aqui todo dia, o dia inteiro, a gente sabe, né? Bom, é isso aqui. Super Policial Militar Grace. Se você na hora da prova lembrar do Super Policial Militar Grace, você vai lembrar de tudo isso aqui. Muito honestamente, não sei por que você separou essa dica. Você está falando disso como se a FGV gostasse desse ponto. Ah, é? Vamos dar uma olhada nas questões, então. Eu trouxe algumas questões aqui, ó. Olha a questão número 1. Ele diz assim, ó, FGV 2019. O serviço público está submetido ao regime de direito público, com a aplicação de regras específicas trazidas pela Lei 8987 de 95. Olha ela aqui. Assim, o serviço público deve ser prestado, primeiro, com modernidade de técnicas, equipamentos e instalações e sua conservação. Opa! Modernidade de técnicas, conservação, melhoria, expansão. Isso é o quê? Atualidade.
2. Mediante tarifas mais baixas possíveis cobradas dos usuários, a fim de manter a prestação do serviço a maior parte possível da coletividade. Tarifas baixas, baratas, acessíveis, isso é o quê? Modicidade. Olha as opções que ele deu. As duas características acima descritas traduzem respectivamente os princípios do serviço público. A. Modicidade e continuidade. Não é nessa ordem. B. Atualidade e modicidade. Já temos o gabarito. Atualidade e modicidade. A resposta, então, é exatamente a letra B de bola. Dá uma olhada na segunda questão aí. Olha a segunda. Serviço público pode ser conceituado como toda atividade executada pelo Estado visando a promoção de utilidade e comodidade para os cidadãos usuários, com prerrogativas decorrentes da supremacia estatal e sujeições justificadas pela indisponibilidade do interesse público. Bom, legal a definição que ele deu. Nesse contexto, aplica-se ao serviço público o princípio A. Da continuidade do serviço público. Opa, boa! Segundo o qual as atividades administrativas devem ser prestadas de forma ininterrupta, beleza? Razão pela qual o ordenamento jurídico veda o direito de greve aos servidores. Não! O artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal diz que o direito de greve dos servidores existe, só que ele deve ser exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Até hoje a gente não tem a lei específica. O servidor hoje faz greve com base em decisão do Supremo. Porque até hoje a gente não tem essa lei específica. Essa lei específica, até hoje a gente está esperando, né? Artigo 37, inciso 7º. B. Atualidade. Legal. Segundo o qual o serviço deve ser prestado com modernidade das técnicas, equipamento e instalações e sua conservação, bem como visando melhoria e expansão. Cara, quase igual à anterior, a atualidade. A resposta já é a letra B de bola. Vamos dar uma olhada na C? Na C, universalidade, segundo o qual o serviço deve ser prestado de forma geral a todas as pessoas em condição de igualdade, não podendo ser interrompido pelo inadimplemento do usuário. Mas espera aí, o inadimplemento do usuário pode ou não pode fazer com que o serviço seja interrompido? Sim, mas claro, tem que considerar o interesse da coletividade. Essa C já caiu. Letra D, modicidade, segundo o qual o serviço deve ser prestado com tarifas acessíveis à população em geral. Beleza. Com preço público subsidiado pelo poder público, garantida a gratuidade aos comprovadamente hipossuficientes. Peraí, a lei não falou disso. Ah não, quem é hipossuficiente vai ter gratuidade. Peraí, quem é hipossuficiente tem gratuidade no transporte público? Mesmo a pessoa que não tem muitas condições, ela tem deliberadamente assim, ah não, então se a pessoa não tem condição de pagar, ela pode não pagar. Não é assim. Existe, claro, sim, situação onde há gratuidade para estudantes, idosos. Não é o simples fato de ser hipossuficiente. E aqui ele ainda falou de subsidiado pelo poder público o preço. Isso tudo depende de questões de natureza contratual. Então, essa letra D no finalzinho ela deixou a desejar, tá fora. E letra E, impessoalidade, segundo o qual o serviço deve ser prestado igualdade de condições, se aproxima bastante. E não pode o particular prestador do serviço invocar em qualquer hipótese a exceção do contrato não cumprido. Exceção do contrato não cumprido é o seguinte: você não faz a sua parte, então eu não estou obrigado a fazer a minha. Isso em contrato administrativo não é absoluto. Existem restrições a essa utilização. No contrato administrativo, por exemplo, se nós invocarmos, a título de exemplo, a Lei de Licitações, a Lei 8666 de 93, ainda vigente, em que pese o fato da gente ter também uma nova lei, ele diz que se houver atraso no pagamento superior a 90 dias, que é possível que ele suspenda a execução do contrato ou que vá ainda à justiça buscar essa rescisão contratual. Então, aí é uma situação até mais específica do contrato, mas é possível que haja essa invocação, ainda que de maneira mais restrita. Ok? Então a 2, em suma, a resposta é a B de bola. E a 3, para fechar, a Lei 8987 de 95, que trata do serviço público, dispõe que a sua concessão ou permissão pressupõe prestação de serviço adequado. Olha aqui, ó, ao pleno atendimento do usuário, como emprego de modernidade de técnicas, equipamento e instalações, bem como conservação, melhoria e expansão do serviço. Esse mandamento legal está diretamente relacionado ao princípio da atualidade, né? Letra A, modicidade e moralidade. Não. Letra B, continuidade e legalidade. Não. Letra C, atualidade e eficiência. Tá bacana. Letra D, universalidade e proporcionalidade. Não. Letra E, eficiência e publicidade. Negativo. Número 3, a nossa resposta é a letra C de churrasco da vitória.